Olá pessoal, sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo do Super Acadêmico. E hoje a gente vai continuar com nossa playlist de como sair do liberalismo. Opa, aqui, do liberalismo. Sair do liberalismo do Alan Turing. Se você está começando hoje essa playlist, já teve mais mais quatro vídeos, né? Mais 4 episódios. A gente vai para o quinto episódio hoje. A gente vai falar sobre a porta de saída do liberalismo para cima. A gente já falou de para trás e para baixo, agora para cima. Antes de começar, eu queria pedir a você que está aí assistindo esse vídeo, talvez no canal pela primeira vez, que você se inscreva no canal, né, que dê like nesse vídeo, procure nas playlists outros temas que te interessam, né? Tem muitos temas de filosofia, de sociologia, de antropologia, de comunicação, de literatura, de administração também, não comigo, mas com convidados. Então dê uma olhada aí no canal, tem muito conteúdo que você pode pegar e se interessar. Dê like nos vídeos, assista os vídeos até o fim, sempre, certo? Porque assim facilita o engajamento, né? E facilita também a monetização do canal, para apoiar o canal. Compartilhe, comente os vídeos, né? Coloque o máximo de comentários que puder, comentando os vídeos. E se puder, dê uma olhada aí nesse spot que eu vou passar agora, para falar sobre o Apoia-se. Vamos lá. Deixa eu interromper aqui o conteúdo de vocês só um pouquinho para lembrar que você pode apoiar o canal Super Acadêmico agora, indo aí na descrição do vídeo e apertando em Apoia-se, no link do Apoia-se. Vá lá na nossa comunidade e clique lá para apoiar a partir de R$1. Agora, se você tiver um pouquinho mais de disposição e apoiar a partir de R$60, você ganha como recompensa um dos meus livros. Um desses livros aqui, à sua escolha. São 5 livros possíveis que eu posso mandar para você direto da editora. Tem o Em Busca da Verdade 1 e 2, que você pode pegar. Tem o Antropologia Filosófica, na notas de aula. Tem Num Quarto Escuro no Palácio da Alvorada. E tem o Novembro de 2019 de Lula da Silva. Qualquer um desses livros à sua escolha. É só apoiar a partir de R$60. Com esse apoio e junto com os outros apoios que a gente já está acumulando no canal, a gente vai conseguir melhorar ainda mais os conteúdos do canal. Agora vamos para o conteúdo do vídeo. Valeu! Então, você viu aí, o Apoia-se é uma plataforma de crowdfunding e eu estou pedindo às pessoas que quiserem apoiar o canal, além de assistir, né, se inscrever e tudo mais, dar like, clicando aí no primeiro link que está na descrição, você pode apoiar o canal diretamente, dando a partir de R$1 por mês, apoiando o canal, e se puder mais, é claro, né, a partir de R$60, né, pode ser qualquer valor, né, a partir de R$60 você ganha um desses 5 livros que eu falei aí, né, como recompensa, certo? Então, vamos lá falar sobre como ser liberalismo com Alan Turing, capítulo 2, as portas de saída para o liberalismo, 4 portas de saída, e hoje é a terceira porta de saída para cima. Vamos lá. O que é que nosso amigo Alan Turing fala? Se você que está acompanhando aí a playlist, né, já viu os outros vídeos, os outros episódios, comente aí o que é que você está achando da playlist. Como não ver que o essencial da construção europeia é consagrado à livre circulação dos capitais, populismo, globalismo, formas de globalismo, e realmente mais perigoso do que os outros dois para a renovação da democracia, pois está claramente a serviço das forças econômicas, sobretudo financeiras dominantes. Então veja só, ele está falando de para cima. Para cima quer dizer o quê? As forças sociais que dominam o capitalismo, certo? Então ele está falando aqui que o modelo de desenvolvimento e construção da sociedade europeia está ligado à livre circulação dos capitais, o que incentiva o processo de globalização. Saindo das noções de populismo tradicionais e falando de globalismo, ele vai falar que essas noções, especialmente o globalismo, pode ir de encontro à noção da globalização das forças econômicas, que diminui o poder dos estados. São um sistema que nós temos hoje em que a globalização faz com que as corporações se tornem mais poderosas que os estados. É uma maneira de
o liberalismo ser superado seria justamente essa intervenção dessas organizações, já que elas têm poder muito maior, às vezes, do que os estados. A vida democrática não irrigará amanhã, como por milagre, uma hipotética sociedade mundial. Então, apenas a democracia não vai resolver o problema de gerar uma sociedade global que continue sendo democrática, justa, etc. Ao contrário, ela permanecerá vinculada a instituições nacionais e reforçar-se-á no nível local graças às associações geralmente formadas com finalidade local. Então veja, aqui ele está dando um passo para frente, imaginando uma sociedade global, mais um para trás, imaginando que as organizações nacionais e locais é que vão ser os atores de intervenção nessa globalização, nesse globalismo. E ele conclui dizendo: de repente estamos hoje inclinados demais a condenar globalmente a modernização, mas não se pode criticar esta condenação sem denunciar ao mesmo tempo a ideia de que as transformações técnicas e econômicas são naturalmente portadoras de abundância, de liberdade e de felicidade. Então veja que nessa porta de saída para cima, ele está trazendo a ideia de que aqueles que dominam, né, aqueles que têm a força de intervenção no sistema capitalista que temos atualmente, podem intervir, porque não dá para negar, por exemplo, os avanços técnicos, tecnológicos, que levam a maior abundância, liberdade e felicidade. Ou podem levar, né? Que o grande problema é que nós temos um sistema de desenvolvimento tecnológico bastante avançado, mas com aplicação limitada a uma mentalidade liberal capitalista lá do século XIX, que é a mentalidade apenas de acumular e ganhar lucro, né, ter lucro, acumular cada vez mais. E aí, uma aposta em um sistema mais igualitário, certo? Não precisa ser um socialismo por si, digamos assim, não é uma coisa transformadora nesse nível, mas no nível do reconhecimento dessas entidades, esses entes que estão acima, né, que estão para cima, de que sem uma mudança no sistema, eles mesmos não vão conseguir sobreviver. Que vão existir o que? Só eles, enquanto o resto do mundo está miserável. Entendeu? Bom, isso aí é meio van, tanto que essa parte aqui foi bem curtinha, né? 2 páginas ele arrematou essa porta de saída para cima. Ele provavelmente não acredita muito nela. Ele tinha outra coisa para passar. Ah, sim, essa coisa da modernização, né? Eu tô lendo o livro do Marshall Berman, que é tudo que é sólido desmancha no ar, que se refere a uma frase do livro de Karl Marx e Engels, né, Manifesto Comunista, que é sobre a modernização, modernidade de maneira geral. E é bem interessante essa ideia de que o ideal da modernidade de transformação e progresso esbarra numa ideia de futilidade, né, de rapidez no desenvolver das coisas, de maneira que vai atropelando todos os outros atuações possíveis. Então, agora a gente vai para a próxima e última porta do capítulo. Para o possível. Última porta é para o possível. Bom, ele faz uns preâmbulos aqui e ele vai dizer: devemos sair, e já estamos saindo, da transição liberal. Mas esta saída não se efetuará nem para trás, nem para baixo, nem para cima. Ela não pode efetuar-se senão para a frente, para a construção de nossa capacidade de ação política, o que passa primeiro pela formação de novos movimentos sociais. Então veja, ele diz do que ele vem desenvolvendo no capítulo, né? Quem está acompanhando a playlist, dê uma olhada, ou reveja, ou se você não viu, veja. Para trás é para um modelo de capitalismo centrado no Estado, no estilo mercantilista. Esse é o para trás. Para baixo seria as entidades subalternas, digamos assim, as entidades, os movimentos sociais subalternos, as lutas sociais, as lutas sindicais, as lutas contra a opressão. Para cima, o que a gente viu agora, que seria aqueles que dominam tomarem uma atitude de mudança. E ele está dizendo que não, a ideia é para frente, com novos movimentos sociais. Agora, o que seriam esses novos movimentos sociais? Ele vai aqui, já está chegando no final, um governo que ousou dizer que progresso social e realismo econômico não eram incompatíveis, mas podiam e deviam andar juntos, o que propulsou a França para o grupo, propulsou
a França para o grupo de países europeus que há já alguns anos demonstram um certo sucesso na combinação do possível, né? Então, é vontade política diferente do Estado ou do mercado. Bom, acaba ficando muito no voluntarismo de quem está no comando, né? No comando do governo, no caso, para gerar essas políticas públicas que possam gerar progresso social com realismo econômico. Pode-se e deve-se criticar o governo quando ele dá provas de fraqueza, mas não se pode ignorar que ele recriou o espaço do possível. Bom, ele está falando especificamente do governo francês durante o governo de Lionel Jospin, Martin Aubry, Dominique Strauss-Kahn. Bom, então tratando assim de vontade política, nós temos, por exemplo, um comparativo, vamos fazer um comparativo dos últimos governos brasileiros, certo? Então nós tivemos a partir do governo a partir da redemocratização. Então vamos pegar o governo de Fernando Collor de Mello, né? Primeiro governo eleito popularmente por eleições diretas, depois de 20 e tantos anos, né? Quase 30. E aí no governo dele havia um espírito fortemente liberal, fortemente neoliberal, a ideia de abrir a economia, a ideia de fazer com que empresas internacionais pudessem atuar aqui, mercados internacionais entrando aqui e gerando mais competição, mais disputa, melhorias nas mercadorias internas e tal. Então esse espírito puramente liberal, de iniciativa, que fez com que ele, no governo dele e seguindo depois nos governos de Itamar Franco, apesar de Itamar Franco ser mais nacionalista, e do Fernando Henrique, haver muitas privatizações, né, muito menos intervenção do Estado na economia, mais regulação, certo? Menos intervenção e mais regulação, para tentar fazer com que o capitalismo brasileiro alavancasse mais, né? A estabilização da moeda ajudou, com o Plano Real, em 1994, mas o que permaneceria mesmo nessa transformação do capitalismo brasileiro em algo mais competitivo, mais moderno, né? O Fernando Henrique falava muito isso, da questão da modernização do capitalismo brasileiro, seria justamente essa maior participação do Brasil na economia global, muito mais, a princípio, como um consumidor de mercadorias globais do que como um exportador, né? Já que o Brasil sempre foi e ainda é um grande exportador de produtos de matérias-primas e não de produtos industrializados, transformados. Mas, de qualquer jeito, há um espírito de liberalismo que o Alan Torrent está aqui falando e que dá para reconhecer nesse modelo brasileiro até o governo Fernando Henrique em 2002. Com os governos Lula e Dilma, o capitalismo brasileiro ele foi mais incentivado ainda, de certo modo, porque houve uma maior interferência do Estado na economia. Então, já vinha um histórico no governo Fernando Henrique de maior regulação, né? Menor intervenção, mas maior regulação. Isso se fortaleceu, mas acrescentou-se uma maior intervenção. Então, a atuação direta do Estado na economia capitalista fez com que o capitalismo brasileiro se desenvolvesse bastante, certo? Tanto que nos últimos, né, meio século, o período de maior desenvolvimento da economia brasileira no sentido econômico, né, no sentido de enriquecimento dos ricos, né, de maior investimento e tal, e também mais acessibilidade, mais acesso das pessoas mais pobres ao sistema econômico de consumo, foi durante os governos Lula e Dilma, né? Somente o segundo governo de Lula e o primeiro de Dilma, que foi o período, digamos, o auge, né, o apogeu desse sistema. Com o enfraquecimento desse sistema de intervenção estatal, as críticas, a crise internacional, a dependência em relação ao sistema internacional financeiro, houve digamos assim, uma crítica a esse modelo de intervenção estatal, que seria muito mais esse caminho aqui para trás, que o Alan Torrent está falando, já que a atuação de movimentos sociais novos, apesar de presente, mas não foi tão intensa a ponto de transformar a sociedade, tanto que de 2012, 2014, 2015, 2016 até muito recentemente,
houve uma grande decadência no sentido dos movimentos, né, das vitórias de direitos sociais alcançados, que também incentivam o capitalismo, né, os programas assistenciais que também incentivam o capitalismo, todas essas coisas de incentivar o capitalismo via o Estado foram meio que ou diminuídos ou paralisados, né? O próprio acesso à educação, por exemplo, de maior parte da população mais carente, é uma maneira de incentivar o capitalismo. Muitas vezes os liberais não veem isso, mas porque incentiva uma maior qualificação, um mercado de trabalho mais dinâmico, mais participativo, até no próprio mercado global. Bom, evidentemente nos 4 anos anteriores, né, os últimos 4 anos, de 2018 até 2022, houve uma grande paralisada, apesar de todo um discurso de liberalismo, mas na verdade houve uma paralisada na economia, não só por conta do governo incapaz de fazer com que a economia se movesse de maneira mais dinâmica. É claro, os bancos lucraram muito, né, porque o sistema financeiro nunca deixa de ganhar. Mas a pandemia, né, foi o principal fator de paralisação dessa mentalidade, porque com a pandemia viu-se que o sistema liberal, puramente liberal, não dá conta de uma manutenção saudável da sociedade, né? Não só no sentido saudável da doença, por causa da própria pandemia da Covid, mas também por causa da incapacidade do sistema de se adaptar a uma nova forma de gerir a economia. Tanto que acabou gerando, por consequência, justamente uma nova forma de gerir a economia, tanto no âmbito estatal quanto privado, em que é possível produzir riqueza sem a presença, né, sem a presença constante e tal. Mas é claro, a grande lição da pandemia para esse esquema, né, liberal, esse discurso puramente liberal, é que sem o Estado presente, garantindo certas bases, não tem como avançar o próprio capitalismo, o próprio sistema liberal. Certo? Então, essas são as minhas impressões a respeito desse capítulo 3, né? Capítulo 3, ou é 2? É 2, toda hora eu confundo. 2, capítulo 2. O próximo é que é o capítulo 3. Os novos movimentos sociais. É uma pergunta. Novos movimentos sociais? Certo? Então, vou ficando por aqui. Espero que vocês estejam gostando dessa playlist. Toda terça-feira, vídeos novos dessa playlist de como sair do liberalismo do Alan Turenne. Certo? Continue acompanhando aí. Ou comece a acompanhar se você está chegando agora. E não se esqueça de se inscrever no canal. Certo? Dar o like no vídeo, comentar, partilhar. Apoiar o canal se quiser no Apoia-se. É só clicar aí no link que está na descrição, o primeiro link. E na descrição tem mais coisas, né? Tem redes sociais, tem música, tem livros, você pode olhar também. Dê uma olhada nos meus livros, né? Logo, logo vai ter livro novo meu aí saindo. Então dê uma olhada nos livros mais antigos. E eu fico por aqui. Até o próximo vídeo. Valeu!